Vamos receber a Maíra Goulart, professora de Ciência Política da UFRJ. Tudo bom, Maíra? Eu estava vendo aqui, você tem um perfil no Twitter, eu não sei se ele está abandonado ou está abandonado, né? Mas eu achei tão bonitinho aqui, porque assim, você é professora de Ciência Política da UFRJ, pratico e ensino yoga, sou mãe de pugs para manter a sanidade. Você tem pugs? Tenho 2 pugs várias vezes falando com você, eles se manifestam aqui, eles querem participar e eu os reprimo. Nesse Que momento, bonitinho! eu tenho um branco e um preto. Vivo para isso, gente. É uma coisa. Eles necessitam da gente, né? É a melhor parte da vida, gente, o pugs. Por quê? Afeto incondicional. Diferentemente de todos os outros seres que te magoam, que vacilam, eles nunca vacilam. Estão sempre Nunca. lindos. É. E como é que é o nome deles, Maíra? Aí você vai rir. O primeiro chama Hugo Chaves. Hugo já. Quando ele entrou na minha vida, eu ainda estudava o chavismo, eu ainda era um pouco chavista, confesso. O segundo é um amor perene na minha vida, chama Leonel Brizola. Ah, que maravilha! O Leonel e o Hugo. Olha, depois ó, a gente quer conhecer os No pugs meu da. Instagram, no meu Instagram, não o do Lapicom, mas no meu Instagram tem muitas fotos Tem deles. fotos? Tem. E eles são Então vou ver lindos. se eu, vou ver se Entrem eu e acho vejam, aqui para a porque gente vale a mostrar. pena. Porque isso aí é uma coisa que anima a vida. Eu pago internet para ver vídeo de cachorrinho, gente. O João Amorim está aqui no bastidor ainda, ele está dizendo assim: concordo plenamente com a Maíra. Eu moro de favor na casa de 5 gatos. Olha só, 5 João, gatos. é sobre isso, é sobre acumular pets. Acumulação de. Gatos você não tem, só os pugs. Eu moro num apartamento pequeno e eu trabalho obsessivamente, por isso só posso ter 2 cãezinhos, já estou aqui naquele limite da culpa. Mas adoraria ter gatos e mais cachorros. Que coisa mais fofa essa história dos pugs. Bom, vamos iniciar. Maíra, a gente estava falando aqui com o João Amorim sobre o relatório da Transparência Internacional sobre percepção de corrupção. Quer dar uma leve pincelada nessa situação? A gente comentou aqui que a Transparência Internacional tem as metodologias e as suas preferências e inclinações um pouco sob suspeição. Aliás, ela teve muito junto da Lava Jato, né? Então, quando vem um dado da Transparência Internacional, a gente já fica assim meio, opa, o que é isso aí? Bem, retoma aquele tema que é muito caro para nós, né? Que é o tema do lawfare. Como que a corrupção ela foi instrumentalizada nessa guerra que a gente chama de lawfare, porque é uma guerra que é travada a partir de ferramentas jurídico-políticas. Durante alguns anos, os nossos operadores do Ministério Público, do sistema jurídico de modo geral, que acabam sendo, né, de uma casta, né, de uma classe que tem posicionamentos elitistas, e isso foi agravado por um processo de formação em entidades internacionais, nas quais eles aprenderam a utilizar o lawfare, que é o direito para fins políticos, de modo a, em um paralelo muito interessante com a forma como o Alexandre de Moraes descreveu esse escândalo da ABIN, para combater seus inimigos políticos. Né? Da mesma maneira, né, a instrumentalização dessas grandes instituições de controle, que muitas vezes têm um papel até similar ao dos que tiveram os nossos operadores aqui no Brasil, acabam utilizando esse argumento da corrupção, revestido, muitas vezes, de vestes jurídicas para, vamos colocar em termos bem claros, perseguir seus adversários políticos. Isso deu muito certo. O tema da corrupção, ele acaba por ser mais simples, né? A gente discutir macroeconomia, discutir política de segurança pública, discutir política educacional, é difícil, a gente sabe, a gente faz isso. Mas quando a gente coloca em termos morais, bom e mal, que corrupção é um vocabulário moral. Corrupção tem associação com a ideia de virtude. É virtude, virtuoso, versus corrupto. Quando a gente coloca nesse vocabulário moral,
simplificador, né? Facilita o entendimento de uma camada maior da população e, de alguma maneira, permite que a instrumentalização política dessa inimizade atinja de forma contundente não só as elites, mas também as classes populares. Daí essa recorrência do tema da corrupção na nossa história política. Isso não foi uma coisa que foi inventada agora. Quando a gente vê a história, por exemplo, do século XX, o lacerdismo ou o udenismo, que foram correntes políticas também com esse perfil de classe média, que critica o uso do Estado para a realização de políticas distributivas voltadas às classes populares, utilizava esse mesmo instrumento, a corrupção, e um outro que é muito recorrente hoje, quando a gente abriu o jornal, a gente viu isso, que é o argumento da indisciplina fiscal. Eu não sei se você colocou isso na pauta, mas eu achei muito interessante. A gente abre o jornal e está assim, que o governo está gastando muito, que não atingiu o superávit. E quando a gente vai ler dentro das matérias, nas letrinhas bem pequenas, está dizendo ali que o governo adiantou um pagamento de precatórios vultuoso que foi deixado pelo governo Bolsonaro. Mas isso está na letrinha, que só a gente lê. Não, isso está na coletiva. O Haddad deu uma entrevista quebra-queixo, não foi nenhuma coletiva, né? E ele dizendo, falou, olha, desses 230 bilhões de déficit de 2023, dá quase 1,8% do PIB, né? Ele disse assim, metade, praticamente metade, são de dívidas do governo anterior, que o governo anterior não honrou, né? Os precatórios e o ICMS dos estados, eles podiam rolar até 2027, mas eles acharam injusto fazer isso, né? Com todo mundo que ficou ali como credor do governo Bolsonaro. Fantástico. Quer dizer, a imprensa não fala nada disso, né, Maíra? Isso aí é secundário. A notinha de rodapé. Notinha de rodapé. Sem querer, eles continuam protegendo ainda o Bolsonaro. É impressionante como a recorrência desse argumento da indisciplina fiscal parece que não houve história. Não sei se você tem essa percepção. Gente, eu tenho 38 anos. A gente não sai dessa mesma página desde que eu comecei a acompanhar conjuntura, comecei a acompanhar a notícia, que eu entrei na faculdade, sei lá, no meu ensino médio. O tema é sempre o mesmo, disciplina fiscal. E já está demonstrado que disciplina fiscal não faz sentido, que transferência de renda para a classe popular é consumo imediato. Até quando que a gente vai ter que ficar... Não, e tem empiricamente comprovado isso, né, meu Deus do céu, no Brasil. O FMI reviu as suas expectativas de disciplina fiscal. O FMI já fez meia culpa. O FMI está mais progressista que a imprensa brasileira. Sem sombra de dúvidas. Maíra, deixa eu ir para o bate-papo aqui. Olha, o José Roberto Pedroso está ainda repercutindo aqui a questão da Transparência Internacional. A Transparência Internacional era sócia do Dallagnol e ia participar do butim da Petrobras. Isso aí realmente está comprovado. Aqui tem matérias a rodo sobre essa questão. Caroline Perazzoli, qual Transparência Internacional? Aquela que ia participar dos 2 bilhões do Miro e Deltan Dallagnol? Moro, né? Moro. Miro não, coitado do Miro. Evandro Krantz. Isso aqui eu coloquei para falar depois, mas já que eu coloquei, vamos ler agora. Adoro esse tema da live do Bolsonaro, gente. Não, é o seguinte, mas esse é uma boa, vamos falar dela. Mas é que esse Evandro aqui, ele é bolsominion, quer ver o que ele fala aqui? E a live do Bolsonaro estava melhor que todos vocês da esquerda. Esse mundo que vivemos foi criado quando o povo podia ter armas. Agora é preciso liberar as armas para seletividade natural. Eu falei, meu Deus, isso aqui dá uma tese de doutorado, isso aqui. Olha, ele reforça a principal, eu acho que é uma das principais leituras sobre o bolsonarismo. Muito obrigada, porque ele coloca como... de uma maneira até objetiva, né, Conde? Como que o darwinismo social é um pilar constitutivo do bolsonarismo, mas não só. Do elitismo de modo geral, né? Uma certa perspectiva, porque o bolsonarismo ele é uma filosofia de camadas médias, né? Ela não é uma filosofia daqueles que se sentem marginalizados e derrotados e que olham para o Estado como um lugar em busca de socorro. Não é. O bolsonarismo é uma filosofia, um modo de vida, é uma visão de mundo daqueles que se sentem de alguma maneira superiores e que, portanto, acreditam que a melhor alternativa
para obter justiça é o darwinismo, ou seja, que os mais fracos sejam abandonados e, por fim, vamos colocar no termo certo, eliminados, aniquilados. Eles são darwinistas sociais na vida cotidiana e criacionistas, né? na parcela intelectual, né? Porque eles são contra Darwin, né? Agora, eles são contra a teoria da evolução, né? Olha, é tanta coisa, a gente sofre muito, mas a gente se diverte também. Agora vamos falar de pets rapidamente. Mas, vamos voltar com aquela minha militância sempre. É importante levar a sério esse discurso. É claro. Importante levar a sério essas pessoas, porque nós não os levamos a sério que eles proliferam. Vamos desprezar. Continua participando, querido. Continua assistindo, participando, dialogando, porque a gente tem coisas em comum também. Eu e se também. A gente achar que essas pessoas vieram de Marte, não, achando coisas absurdas, essas pessoas são nossos vizinhos, são nossos médicos. Sim, exatamente. Aliás, é difícil achar um médico que não seja, né, desse setor aí. Olha só, deixa eu ver aqui. Maíra, perfeito, você está demais. Aliás, sempre você está demais, trazendo questões importantes. Deixa eu só fazer aqui quebrar um pouco o ritmo aqui. O Bloodvern está dizendo: Maíra, compartilhamos seu gosto para nomes complexos e significativos para pets. Meus gatos se chamam Friedrich Nietzsche e Erwin Schrödinger. Olha só, imagina chamando Schrödinger. Mas meus não são complexos. Um é Hugo. Hugo é um nome simplíssimo, Hugo, e o outro é Brizola, gente. Brizola. Brizolinha. O professor Aloysio Finazzi Porto, olá, Maíra, viva o Observatório do Conhecimento. O Observatório do Conhecimento é o LAPCON, né? É isso? Não. O LAPCON é minha atividade de pesquisa enquanto professora. O Observatório do Conhecimento é uma entidade dentro do movimento sindical. É a parcela do movimento docente sindical que tem uma preocupação singular com pesquisa, ciência, tecnologia, ou seja, que não adere àquele discurso antiprodutivista que muitas vezes o sindicalismo tradicional tem. Perfeitamente. Está aqui o pessoal, tem bolsonarista aqui, e eles estão enlouquecidos, Adonai, para menos, porque agora, né, chegou o começo do fim para a família. Ângela Maria de Freitas, minha gata, a encantada, dominou todo o sofá da sala também, minha cama. Disse Pacheco, eu tenho um shih tzu que deixa a gente morar na casa dela também. E aqui o pessoal está perguntando, cadê o Arbex? Quando eu tiver um cachorrinho, eu vou botar o nome de Arbex nele. O Arbex, gente, ele falou assim, não gosta mais de vocês, ele não vai vir mais aqui no 11 News, tá? Ele falou isso ontem. Enfim, é o que temos para hoje, tá bom? Desculpa dizer isso. É um cachorrinho morto, como o Milei tem o dele? O Milei tem 5, né? Não, e fala com os mortos. Por isso que eu te perguntei se Arbex eventualmente não era um cachorrinho morto que te aconselhava, como o Milei se aconselha com o Zé Arbex era o nosso convidado aqui das quartas-feiras, jornalista, né? Professor da PUC, agora licenciado. Perdão, Arbex, eu achei que a gente estava falando de cachorrinhos ainda. Acho que você pensou que o Arbex fosse uma figura, né? Mas não, e aí todo mundo pergunta do Arbex, todo mundo sente falta dele aqui. Eu também não queria dizer isso, mas também sinto falta. Mas ele não quer mais dar entrevista nesse período, porque ele está pé da vida com tanta coisa, entendeu? Que daí ele não quer falar. Olha só os cachorrinhos da Maíra. Eu peguei aqui os pugs da Maíra Goulart. Quem que é o Brizolinha e quem que é o Huguinho? O Brizolinha é o pretinho, que é, com todo o perdão da palavra, ele é do cu riscado. E o Huguinho é um cão perfeito, sereníssimo, maravilhoso, é o bege. Olha, quem dera o Maduro fosse sereno assim, que nem o seu Huguinho. Infelizmente, o Maduro. Que bonitinhos, meu Deus do céu. Fiquei agora acabou o programa, né? Zerou. Quando entra cachorrinho, gente, zerou. A gente tem duas possibilidades: falar da ABIN perseguindo pessoas como eu e você, ou de cachorrinhos que jamais perseguiram ninguém. São uns amores. Vamos falar da ABIN. Aliás, tema que, né, tá, inclusive até agora, trending topics, todo mundo falando isso o tempo todo. O Carluxo vai depor hoje na Polícia Federal, se já não estiver lá, né,
situação delicada, complicada. Fala um pouco para a gente da tua percepção desse processo, se você acha que esse é o caminho bom para a gente recuperar. O fenômeno está muito nítido, né? Utilização de um aparelho do Estado para fins políticos e persecutórios. Ok, isso está cristalino, acho que ninguém não. Eu acho que isso não precisa ser objeto da nossa consideração. O que a gente tem que pensar coletivamente, enquanto campo progressista, é o impacto dessa investigação nas eleições municipais e na luta hegemônica que a gente vem travando, nós, enquanto campo progressista, em relação ao campo, vou colocar de maneira elogiosa, conservador reacionário. Eu me preocupo, por quê? Porque esse tipo de temática inspira argumentos de vitimização, né? Aquele argumento clássico que já está sendo muito adotado pelo campo bolsonarista sobre perseguição da mídia, da justiça, do Supremo, do Alexandre de Moraes. Esse discurso de vitimização e perseguição, ele tem, isso já está mensurado, muito impacto dentro do segmento bolsonarista. Vou te dar um exemplo. Quando a Quaest fez uma pergunta em junho sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, 43% dos brasileiros, de modo geral, são contrários. Ou seja, acham que não há evidências objetivas para considerar Bolsonaro inelegível. Mas se a gente pegar só entre os eleitores de Bolsonaro, 82% são absolutamente contrários. Quando a gente coloca um caso até mais simples, que é o caso das joias, 54,3% dos brasileiros em geral não acham que Bolsonaro é culpado. Entre os bolsonaristas, apenas 6% acham ele culpado. Essa é uma pesquisa da Atlas. O que eu estou querendo que a gente reflita aqui coletivamente? O impacto desse tipo de escândalo entre bolsonaristas, né, sabendo que nós estamos diante de uma aposta, que eu sempre falo com vocês, uma aposta desse governo Lula 3 é tentar conquistar as franjas do bolsonarismo, desativar a polarização, pelo menos nos segmentos marginais. Qual é o impacto desse tipo de investigação? Se isso, de fato, vai prejudicar esse processo que o governo vem levando a cabo de ir, aos poucos, erodindo essas margens da base eleitoral de Bolsonaro. É claro que aquele núcleo, esses 6%, que acham, essa galera que acha que Bolsonaro nunca é culpado de nada, que não sei o quê, que é o bolsonarismo raiz, esse é muito difícil da gente conquistar enquanto campo progressista. Mas os marginais, nós podemos conquistar, sim. Leia-se, né? Marginais, não bandidos, aqueles que estão na periferia. Não, a margem, na periferia, ou seja, que fizeram adesões menos intensas ao bolsonarismo, mais recentes, menos intensas. Esses o governo tem conseguido, através de um arrefecimento da retórica da beligerância, da polarização, uma melhora nas condições econômicas, tem conseguido conquistar. Esse tipo de investigação me deixa dúvidas sobre o seu impacto positivo ou negativo. Eu tenho dúvidas sobre isso. Principalmente daquele post bizarro do toque, toque, toque. Gente, isso eu e você podemos fazer pela zoeira. O governo federal não, gente. O governo não pode fazer. Aliás, eu ontem também falei sobre isso. Quer dizer, a explicação... O Paulo Pimenta até tentou explicar, e eu até entendo a explicação que ele fez, que ele diz assim, é pegar carona, né, numa suposta teoria de comunicação, pegar carona num tema que está bombando para divulgar digamos, a dengue, né, a prevenção à dengue e tudo mais. Mas o efeito prático não é isso, e cá entre nós, um governo, uma instituição, não pode usar esses protocolos que são protocolos bolsonaristas, praticamente. Observa, eu nem sou tão moralista assim, porque eu acho que tem que ter pessoas do governo em seus portais não oficiais. Pessoas físicas nos seus portais não oficiais lutando essa batalha.
batalha dos memes, a batalha da comunicação, dessa nova comunicação, que não é uma comunicação bolsonarista, é a nova forma de se comunicar. É esse negócio de rede, negócio de meme, é isso, as pessoas não leem mais. Vamos viver nesse mundo. Não vamos achar que a gente vai conseguir conquistar pessoas e corações com um texto que eu e você escrevemos. Eu não tenho mais essa expectativa. Mas não pode ser o portal oficial. Tem que ter gente fazendo isso? Tem. Mas não o portal oficial da comunicação do governo. Parece tão ingênuo, né? Quer dizer, qual que foi o resultado? Eu não acreditei, eu achei que fosse coisa de bolsonarista para incriminar o governo, você entendeu? Não, era o governo mesmo. E daí, assim, o que aconteceu na prática? Eles dividiram, né? Diluíram o peso da batida da PF na casa do Bolsonaro e deu uma razão para o Bolsonaro se dizer vítima de uma perseguição. Enfim, lamentável. Espero que eles revejam esse protocolo. Maíra Goulart, agora pensando, eu acho que o Brasil está num tempo diferente do mundo todo no que diz respeito à ascensão de extrema-direita e derrocada de extrema-direita. Porque, assim, a vitória que nós tivemos em 2022 foi épica. É uma coisa assim gigantesca. Diferente, por exemplo, da vitória do Biden nos Estados Unidos, diferente de algumas reversões que transcorreram na Europa. Biden? Quero te ouvir sobre isso. Por que diferente da vitória do Biden? Porque a vitória do Biden não foi uma bacia das almas, um país mobilizado, assim, democracia versus ditadura, pelo menos não como no Brasil. A impressão que eu tenho. Né? E o Biden está aí fraquíssimo, por isso que vai perder para o Trump de novo. E por isso que o Trump vai ficando cada vez mais forte quando é acusado. O que não vai acontecer com o Bolsonaro, mas eu quero te ouvir, né? Acho que você não partilha muito dessa visão. Não, eu queria te ouvir esse porque paralelo. No caso do Brasil, Maíra, o Lula é uma figura extraordinária, foi preso, voltou com muita força, foi uma vitória difícil, que mobilizou o país inteiro, todos os instituições, empresas e tudo mais, e o resultado, quer dizer, foi impressionante, né? Mexeu emocionalmente com muita gente. Então, eu acho que tem paralelos interessantes. O primeiro deles é a ideia de uma frente ampla que contempla da esquerda até a centro-direita. Esse paralelo é análogo ao esforço que o Brasil fez em atrair o Alckmin para a chapa, né? E apresentar uma frente ampla para combater o extremismo de direita. Acho que temos paralelo aqui. A grande diferença é exatamente o que você falou, por isso que eu achei bem interessante, achei maravilhoso te ouvir. A diferença é a figura épica, que é o Lula. O Lula é uma figura épica. O Biden, ele operou essa frente ampla pelas elites, né? Ele conseguiu, por ser alguém que tem uma trajetória, vamos colocar nos termos simples, né? Elitista, ele é alguém que faz parte de uma elite partidária, uma elite econômica, é um homem branco demarcadamente de classe alta. Então, ele conseguiu atrair para essa frente ampla, é uma frente ampla formada, sobretudo, com pessoas de elite. Então, nos Estados Unidos, a marcação econômica não é tão forte quanto no Brasil. No Brasil, o bolsonarismo é uma filosofia de elite que consegue contemplar aquelas camadas das classes populares que se veem como elite ou se identificam com uma perspectiva elitista. A diferença é que o Lula, ele consegue, para as camadas populares, operar uma identificação física, uma identificação imediata, ou seja, que não passa por mediações. Ele é um retirante, ele é nordestino. Uma pessoa que sabe o que é ser um retirante nordestino, alguém subalternizado, humilhado, que precisa do Estado porque não é um vencedor, é um batalhador, não é um vencedor. Essa pessoa vota no Lula. Não porque é de esquerda. O Lula mobiliza pouco,
sentimentos de esquerda, porque ele é um sindicalista, ele não é um comunista, não é alguém como nós, que tem uma filosofia, que desenvolve intelectualmente um ideário de esquerda. Ele é um sindicalista, ou seja, está em busca de acordos que melhorem a sua categoria, e agora a categoria dele são as classes populares. Então, ele é muito pragmático nesse sentido, mas ele é um símbolo dos marginalizados. O Biden não é isso. Biden não é. Por isso que eu acho que a gente está num tempo histórico diferente, e aí isso tem a ver com as consequências dessa operação da Polícia Federal, com a chamada BIM paralela, que colocou na malha o Carlos Bolsonaro, e, de uma certa maneira, agora toda a família também envolvida, porque o Carlos Bolsonaro, a secretária do Carlos Bolsonaro, mandava zap para a secretária do Ramagem pedindo informações de processos dos filhos do Bolsonaro, de todos eles. E o impacto disso nas eleições de 2024. Cá para nós, né, na minha visão, estou aqui mergulhado no noticiário o tempo todo, 24 horas por dia, eu acho que o prejuízo vai ser grande. Agora, a gente tem variáveis, né, para além dessa percepção também. Comenta para a gente o que você espera, né, de consequências para o bolsonarismo aí nos próximos ciclos. Bem, primeiro, reforçar o link com a eleição municipal. Todos os atores políticos em âmbito nacional estão jogando tudo nessa eleição municipal. O bolsonarismo fez uma plataforma de capacitação de elites políticas para disputar a eleição municipal. O PT mudou a estratégia dele, está tendo uma estratégia voltada para conquistar, não como cabeça de chapa, mas para eleger o máximo de vereadores e prefeitos do campo progressista, ou que pelo menos não abram espaço para a extrema-direita. Então, a eleição municipal é o fato político do ano e tudo vai passar por esse filtro. Tudo. No caso do escândalo da BIM, eu sou menos otimista do que você. Eu acho que para o Rio de Janeiro, que é onde o Ramagem era o principal candidato desse espectro bolsonarista, ele disputa com alguém como o Eduardo Paes. Eduardo Paes tem um perfil de centro-direita, de centro. Então, esse eleitor que é de centro, que é moderado, já vai votar no Eduardo Paes e, obviamente, vai votar no Eduardo Paes o eleitor de esquerda no segundo turno. No primeiro, ele pode até flertar lá com o Tarcísio, mas no segundo, não vai votar em Ramagem. O eleitor de Ramagem vai ser aquele que adere ao bolsonarismo de maneira convicta. Para esse eleitor, investigações do Supremo, investigação da Justiça, o que passa na mídia é tudo manipulado para perseguir o Bolsonaro, porque está nesse escândalo, como é que eles chamam de globalismo comunista, globocomunista, uma coisa... marxismo cultural, aquela coisa. Marxismo cultural ainda é melhor, né? Porque tem coisas tem xingamentos piores do que o marxismo cultural. Mas eles colocam tudo nessa chave da perseguição. Então, eu acho que o impacto na eleição municipal do Rio de Janeiro, por enquanto, é nulo. Mas tem uma coisa que a gente tem que considerar. Não quero terminar sem falar isso. Tem chance do Ramagem ser preso. Se ele for preso, aí tudo muda. A foto de prisãozinho, ó, algema, aí não tem jeito. Maíra Goulart, agora eu não posso mais deixar de mostrar aqui os pugs sensacionais da Maíra para a gente terminar nosso papo. Que coisa mais linda, os pugs da Maíra. O Hugo Chaves, que é o branquinho, e o Brizolinha, que é o pretinho. Maravilhoso. Maíra, obrigado. Dá um cafuné nos seus pets. E semana que vem estamos de volta aqui, ó. Beijo sempre muito grande para você, querida. Boa semana para todo mundo. Foi um prazer.